Então, o diabo ele não consegue ler os pensamentos, ele não sabe o que vai acontecer, mas ele é um ser sagaz, astuto e inteligente. Sabe que Deus fala a verdade e sabe que quando Deus falou em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que essa profecia iria se cumprir. Que de Eva iria nascer alguém que pisaria sobre a cabeça dele. O diabo não sabe quem vai nascer para pisar na cabeça dele. O diabo não sabe quando vai ser que vai surgir alguém que vai pisar na cabeça dele. O diabo não tem consciência de que pessoa vai ser essa, de que século essa pessoa vai vir, de que ano. Ele não tem essa consciência porque ele não possui esses atributos divinos que eu falei para você: onisciência e onipresença. Mas ele sabe que Deus fala a verdade, ele sabe que Deus cumpre o que fala. Então você vai ver durante toda a história o diabo tentando desconstruir aquilo que Deus vem construindo, levando o homem ao pecado com a intenção de destruir o homem e não fazer a profecia de Deus se cumprir. De que maneira? Conduzindo o homem ao pecado. Preste atenção nisso aqui. Eva e Adão vai gerar quem? Ou Adão e Eva vai gerar quem? Eles vão gerar Caim e Abel. Em Caim e Abel vai acontecer o primeiro homicídio da terra. Caim vai matar Abel. Homem que tira a vida de outro homem não tem autoridade para pisar na cabeça da serpente. É por isso que o diabo conduz os homens ao pecado, porque ele sabe que se tiver pecado não vai ter autoridade para pisar na cabeça da serpente. Aí você vai ver mais para frente Deus encontrando o homem por nome de Noé. Gênesis 6 em diante. Noé decide andar com Deus. Mesmo Noé andando com Deus, sendo um homem temente ao Senhor, a Bíblia diz que um dia embriagado, ele amaldiçoou seu filho. Bom, alguém que amaldiçoou o próprio filho não tem autoridade para pisar na cabeça da serpente. É pecado. A história se passa. Deus resolve levantar então um homem por nome de Abraão. Gênesis capítulo 12. Construiu uma aliança com Abraão para que dele fizesse surgir esse grande propósito. Deus levanta Abraão, mas Abraão também vai pecar. Mesmo ele sendo o pai da fé, um grande exemplo na história do Antigo Testamento, ser citado em Heróis da Fé em Hebreus capítulo 11, Abraão peca. Ele vai omitir a sua mulher Sara. Ele comete o pecado de omissão. E se Deus não se Deus não intervém na história, aquele homem teria se relacionado com a mulher de Abraão. Homem que omite, que engana, que mente, não tem poder de pisar na cabeça da serpente. Abraão gera Isaac. Isaac vai cair no mesmo erro do seu pai. Numa situação também onde ele se sente que está sendo colocado na parede, ele vai omitir dizendo que Rebeca era sua mulher. E o que vai acontecer? Ele engana também, ele mente. De modo que quem mente, quem engana, quem omite a verdade, não tem poder para pisar na cabeça da serpente. A história se torna pior porque Isaac vai gerar Jacó. Jacó, você conhece, a história dele é chamado como um enganador. Por que Jacó é conhecido como enganador? Ele vai enganar o irmão, ele vai enganar o pai, ele engana o irmão vendendo para o irmão um alimento em troca da primogenitura. Ele engana o pai se passando pelo próprio irmão. Por isso que a história o chama como enganador, mentiroso. Quem mente, quem engana, não tem autoridade para pisar na cabeça da serpente. O diabo sabe que tem uma profecia, que de Eva nasceria alguém que pisaria na sua cabeça, mas se tem pecado, não tem autoridade para pisar na serpente.